Ok. Romanos capítulo 15, dos versos 1 ao 13. Eu vou fazer a leitura, que vamos ler esses versículos novamente à medida que estivermos trabalhando o seu contexto, mas eu vou ler e depois nós vamos orar. Romanos capítulo 15, dos versos 1 até o 13. Diz assim: Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as verdades feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Queria que um dos irmãos ficasse de pé e orasse bem alto, pedindo a Deus que nos conduza à sua vontade pela sua palavra mais uma vez nesta noite. Por favor, um dos irmãos fique de pé e ore bem alto. Amém. Uhum. Sim. Uhum. Amém. Amém. O apóstolo Paulo está chegando ao final desse extraordinário livro. Um livro que do capítulo 1 ao 11, o apóstolo Paulo, ele legisla, ele ensina tudo o que envolve a condição do homem, separado de Deus, morto em pecados, mas justificado pela obra soberana de Deus, que mediante a graça, aquele que se rende a Cristo Jesus é alcançado, justificado, redimido. No capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo, ele começa a cobrar ou a ensinar os crentes a responder corretamente a tudo que foi ensinado no capítulo 1 ao 11. E aqui, em particular, nos capítulos 14, 15 e 16, mas principalmente no 14 e na primeira parte que veremos hoje, do 15, nós vemos essa dinâmica que envolve o relacionamento do crente mais maduro com o crente menos maduro, mas crentes. E como nós devemos nos colocar nessa realidade, porque isso era um problema lá da igreja do primeiro século, da igreja de Roma, a boa igreja de Roma, bem alimentadíssima aqui com toda essa instrução bíblica, doutrinária, que o apóstolo Paulo ministra à igreja. Eles têm tudo o que eles precisam para acertar, mas parece que essa aqui é uma área problemática.
E Paulo não quer encerrar a sua carta sem deixar isso bem arrumado. Lá o problema era relacionamento gentios e judeus, que se achavam um melhores do que outros, mas ambos foram salvos pela mesma obra da cruz, por Jesus Cristo, pelo seu sangue, mas tinham momentos espirituais diferentes. E Paulo ensina que eles não devem aprender a lidar com essa diferença, com sabedoria, porque foram alcançados com a mesma graça. E estamos tratando desse assunto desde o capítulo 14, e agora entramos no capítulo 15, os versos 1 a 13. E para começarmos a falar sobre isso, eu quero mencionar uma sentença que Agostinho, um teólogo que se tornou bispo de Hipona, que era uma província de Roma, lá no primeiro século, um homem que se esmerou grandemente em conhecer o Senhor, em produzir uma boa teologia bíblica e sistemática, que até hoje ela é repetida. Olha há quanto tempo Agostinho ele viveu no período de 354 a 430 depois de Cristo. Este homem tem uma influência muito forte sobre a boa teologia bíblica dos nossos dias. E durante a história, Martinho Lutero, lá no século XVI, foi fortemente influenciado por Agostinho de Hipona. E ele escreveu algo muito importante que tem tudo a ver com o que estamos falando, esse desafio que é lidarmos com essa questão do fraco e do forte e como lidar com isso, como nos relacionar principalmente no texto de hoje, que vai ser a última abordagem que o apóstolo Paulo vai fazer nesse tema, finalizando a sua carta aos Romanos. Agostinho de Hipona diz o seguinte, vamos ver se eu não passei outra aqui. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Falamos sobre isso no capítulo 14. Mas em tudo, no capítulo 14 e no 15, devemos vivenciar, experimentar o amor de Deus que temos recebido. Gentios, judeus, nós aqui, alguns com um pouco mais de recursos, outros com menos recursos de instrução bíblica, outros com menos, mas todos fomos alcançados pela graça de Deus, pelo amor de Deus através de Jesus Cristo. Mas essa frase ela vai me ajudar muito hoje a entendermos o que está acontecendo aqui nos versos 1 a 13 de Romanos 15. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, o amor. Na verdade, a vida cristã ela põe de cabeça para baixo o que a nossa sociedade, o mundo de forma geral, pensa sobre esse relacionamento do forte e do fraco, ou do fraco e do forte. O mundo pensa de forma muito fácil. As pessoas que não têm a mente de Cristo, e até às vezes, para nos surpreender, alguns que não deveriam fazer isso, mas fazem, aqueles que pelo poder econômico, pelo poder intelectual ou coisas assim, usam esse aspecto de fortaleza externa ou meramente material para oprimir o fraco. Isso no mundo que a gente vive é a lei do mais forte. Se eu sou mais forte, eu piso no mais fraco, e o mais fraco vai me servir. E eu vou oprimi-lo. Aí vem o Evangelho e coloca isso ao avesso. Puxa isso ao avesso. A Bíblia transforma essa mentalidade e requer que o salvo no Senhor Jesus Cristo tenha uma mente transformada pelas Escrituras em relação a este relacionamento do forte e do fraco, tudo visando a glória de Deus. E assim o apóstolo Paulo começa o versículo 1, dizendo: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós já falamos na mensagem no capítulo 14, nas duas mensagens do capítulo 14, sobre o que significa esse fraco e o forte. Para aqueles que não estavam aqui, estamos lidando com aqueles que tiveram mais
mais tempo com as Escrituras, têm mais conteúdo bíblico, por isso decidem sobre algumas coisas com mais liberdade espiritual, porque sabem o que é, o que não é, o que deve, o que não deve, o que é bíblico, o que é que Deus nos mostra nas Escrituras e o que Deus não mostra. E aqueles irmãos mais novos na fé, que têm pouca instrução bíblica e que acham, por exemplo, que o diabo está atrás de todos os postes que a gente passa na rua. Como eu, por muito tempo, vivenciei isso lá na igreja, no Rio de Janeiro. Eu voltava para casa das vigílias, olhando atrás dos postes, que a sombra que eu vinha expulsava demônio. Lembra disso? Até as Escrituras me ensinarem que a coisa não é exatamente assim. Mas somos crentes. Eu amava Jesus como aqueles mais maduros amam. E o apóstolo Paulo legisla, então, no capítulo 14, sobre essa questão de que o mais forte não deve desprezar o mais fraco e o mais fraco deve condenar as decisões baseadas nas Escrituras que os mais fortes tomam. Devem, então, pelo amor do Senhor, aprender a viver com aquilo que não é essencial, a nossa fé e a nossa salvação, viver com a liberdade devida, sem condenar ou desprezar um ou outro, naquilo que não é essencial, mas naquilo que é essencial a gente tem que fechar. Se não fechar, aí é outra história. E aquilo que é essencial está, obviamente, fundamentado nas verdades que envolvem nossa salvação, eternidade, perdão de pecados, essas questões, obviamente, salvíficas. Não é? E algumas outras, e tantas outras, na verdade. Mas nesse versículo aqui, em particular, eu quero começar destacando o verbo suportar. Sempre me chamou a atenção, neste versículo, este verbo. Esse verbo está, dentro do contexto, está ligado à ideia de carregar, levar a carga, por aqui, ó, levar nas costas, suportar. Ou seja, o apóstolo Paulo não está sugerindo aqui que a gente tem que simplesmente tolerar as fraquezas ou a versão revista atualizada vai usar delírios, ou a corrigida, dos mais fracos, em relação às coisas que não são essenciais. Não é um mero tolerar, não é um mero que se dane, está fazendo isso aí, deixa para lá. Mas é literalmente ajudar. É ajudar aqueles irmãos mais fracos a carregar suas cargas, na prática do amor bíblico, é um amor muito prático. E uma verdade, irmãos, que a gente não pode deixar de lado, é que o crente que foi salvo por Jesus Cristo, mas tem pouca referência bíblica em suas convicções, e muito mais o que acha do que propriamente a Bíblia diz, esses crentes geralmente vão ter um sério problema para lidar com liberdades. Porque ou ele acha que tudo pode ou nada pode. Porque lhe falta consistência bíblica, espiritual, para ele ter a segurança de que com fé bíblica ele pode fazer aquilo que a Bíblia manda, que ele não estará contra Deus. Assim termina o capítulo 14, inclusive. Se nós lembrarmos um pouquinho, por falar no capítulo 14, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz que os mais maduros não devem prejudicar, a ideia de oprimir os mais fracos, ou seja, a ideia de desprezar ou causar algum tipo de tropeço para eles. Mas ele enfatiza a ideia de que nós devemos servir. Na verdade, capítulo 12, verso 1, diz que essa postura de servir, ajudar o mais fraco a amadurecer e a crescer, não desprezando, nem sendo tropeço para ele, essa é uma postura altamente sacrificial. Capítulo 12, verso 1 vai nos dizer isso. Isso vai nos levar para aquilo que esse capítulo 15 está dizendo aqui no verso 1. Essa postura mental, essa decisão do coração, vai nos levar a uma negação do interesse próprio e do egoísmo. Porque uma das coisas que nos impede muito em atuar na direção do outro, como sem egoísmo, é a tal do botar os meus interesses sempre em primeiro lugar, que já é um egoísmo. Mas Romanos 12, verso 1 já nos diz que devemos ter uma prontidão. Por isso o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam-se, ou que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma das formas é essa. É indo na direção do mais fraco e suportando, sem prejudicá-lo,
sem oprimi-lo, mas o encorajando a crescer para fecharmos naquilo que é essencial e não nos apegarmos naquilo que é temporal e não determina quanto temos de Deus em nossa vida ou não. Mas eu quero fazer uma observação aqui antes de continuar, que essa postura, tal atitude diz respeito àquilo que não é essencial. Nós não podemos e nem devemos abrir mão das verdades fundamentais da fé que são essenciais à nossa vida cristã. Mas naquilo que não é essencial, a ordem bíblica tenha misericórdia. E pratique o amor bíblico que ajuda, colocando a sua vontade em segundo lugar em prol daquela pessoa que precisa crescer. Então, suportar fraquezas daqueles que não têm força, maturidade, é o que nós devemos realmente fazer, mas sem agradar a nós mesmos, é o que diz no verso 1. E aqui que começa um outro problema. Essa ideia do agradar a nós mesmos ou não agradar a nós mesmos e agradar o outro. Pastor, como é que funciona esse negócio de agradar o outro? Eu, quando comentei em casa com a Alcione esse texto, e é a primeira reação que eu também tenho quando lido com essas questões que lidam com relacionamentos, né, que lidam com as nossas emoções e frustrações, coisas mal resolvidas, enfim, agradar o outro, ou não agradar a mim para agradar o outro. A ideia que o apóstolo Paulo está pregando ou ensinando aqui é a seguinte: quando nós tivermos que escolher entre agradar os outros ou agradar a nós mesmos, o correto é agradar o outro no sentido de cuidar dele. Mas quando nós tivermos que decidir entre agradar os outros e agradar a Deus, a postura correta é agradar a Deus. Porque aquilo que é essencial a gente não abre mão. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está tentando ministrar àqueles crentes ali em Roma, porque parece que haviam algumas faíscas ali nesse problema no relacionamento judeus e gentios. Não é? Em algo que não deveria estar acontecendo. O problema é que fazer o que é bom ou ir na direção do outro a fim de agradá-lo, de ajudá-lo, de encorajá-lo, pode ser que não o agrade de modo nenhum. Você vai se empenhar, vai colocar os teus interesses em segundo lugar por causa do outro, mas pode ser que você não consiga agradá-lo de modo nenhum. Porque agradar o outro, biblicamente, é procurar o bem do outro. É procurar aquilo que é bom para o outro. E o bem ou o bom para o outro não pode ser confundido com simplesmente conforto físico, material ou com o prazer da pessoa em primeiro lugar. Não pode, isso é até importante, mas não é o motivo de eu colocar os meus interesses em segundo lugar em prol do outro. O motivo de eu fazer o bem ou na direção do outro, usando a expressão bíblica, de agradar o outro. O bem do nosso próximo, ele precisa ser entendido à luz do propósito eterno de Deus para seus eleitos, conforme vemos lá em Romanos 8, 28. Vamos falar juntos? E sabemos que Deus faz todas as coisas para cooperem... Perdão, vamos começar de novo, porque estou com a lembrança da outra versão na cabeça, estou me enrolando todo. Vamos juntos. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse aqui é o bem que vem de Deus para o nosso próximo. O bem que vem de Deus, que eu devo colocar em primeiro lugar no ato de ir na direção do outro, é o bem que implica no projeto eterno de Deus, que é salvar aqueles que Ele decidiu antes dos tempos eternos que seriam salvos. Levar a mensagem salvadora a esses. Começa então com a salvação dessas pessoas, e não com o conforto físico, pessoal, circunstancial de alguém. E é aqui que a gente começa a arrumar a nossa cabeça. Deus não está esperando que sejamos os bonzinhos de plantão, não. Deus não está esperando que você seja o super amoroso, o super legal, que faz tudo que os outros gostam, para ficar bem com todo mundo. A proposta bíblica é de levar o bem, de fazer o bem no lugar do bem que você poderia ter para você. Você abrir mão, talvez, do teu conforto, do teu tempo, das teus coisas que seriam legítimas, talvez, para você. E você abrir mão disso para que o outro possa ter o bom testemunho de Cristo, para que o outro possa ter a mensagem da salvação chegando até ele, para que o outro seja instruído com aquilo que é essencial.
Nosso conceito de bom e bem é muito temporal. É muito circunstancial. A gente acha que tudo que precisa mesmo é carro, tudo que a gente precisa mesmo é casa, namorado. Bom, casar é uma coisa importante. Acho que os solteiros aí devem achar que casar, mas que seja. Não, irmãos. Para Deus, o bem que vem de Deus é que as pessoas ao meu redor venham a Cristo por meu intermédio, quando eu deixo de agradar a mim mesmo e vou, então, produzir o bem que vem de Deus na vida do outro. Então, um crente que ele deve acrescentar à vida das pessoas tudo que possa cooperar com o seu crescimento e edificação, é o que vemos no verso 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de que ele cresça, a fim de que ele seja edificado. Isso é bem diferente de uma proposta temporal de coisas que a gente possa comprar com dinheiro ou alguma coisa bem circunstancial que eu possa promover na vida de alguém. Este bem que vem de Deus tem impacto eterno, porque a pessoa que é alcançada pela graça do Senhor Jesus, ela vai estar entre aqueles lá de Romanos 8:28, que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, não somente nós estamos produzindo bem na vida da pessoa, como estamos sendo úteis na propagação do Evangelho, para que essas pessoas tenham o privilégio de ter um encontro real com Jesus Cristo e receba o bem eterno da parte de Deus, a sua salvação e o reino dos céus prometido àqueles que o amam. E a nossa convicção para lidar com o fato de que nós não devemos agradar a nós mesmos em primeiro lugar, mas agradar o outro, vem do verso 3. O verso 3 diz assim: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Eu creio que o apóstolo Paulo escolheu esse texto do Salmo 69, verso 9, para provar para nós, para os judeus e gentios daqueles dias, de que nós não somos sendo os mais legais nem os mais espirituais se nós começamos a investir na vida das pessoas espiritualmente. Porque sabemos que isso não é fácil. Sabemos que nós geralmente deixamos de investir na vida das pessoas porque não temos tempo, eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho um passeio. Pelas coisas mais banais a gente deixa de investir na vida dos outros. Pelas coisas mais banais. Então não é nada simples que estamos falando aqui quando falamos de abrir mão dos meus interesses, deixar de agradar a mim mesmo para poder promover o bem que vem de Deus na vida do outro. Aí o apóstolo Paulo usa esse texto aqui com muita propriedade. Os insultos, Jesus afirmando, aquilo que viria a acontecer na vida do próprio Cristo. Os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Interessante que para gentios e judeus, sendo ouvintes disso, os gentios estão lidando com os salmos. Ou melhor, os judeus estão lidando com os salmos. Ou seja, confirmando então que Jesus, aquele que veio e morreu na cruz, de fato era o Messias, porque os gentios e os judeus já sabiam agora, com a morte e ressurreição de Cristo, que quem está dizendo isso, aconteceu isso aqui na vida de Cristo. Os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Irmãos, quando procuramos agradar os outros, nós devemos fazer do jeito que Jesus fez. Isso implica em decidir no nosso coração abrir mão de agradar a nós mesmos. Isso não é simples, não. Tudo que deve nos importar aqui nesse contexto, com essa ilustração tão forte que o apóstolo Paulo usa do próprio Senhor Jesus Cristo, quando sofreu todo tipo de insultos em nosso favor, é com força procurar produzir verdades bíblicas e salvíficas na vida do outro, coisas que vão contribuir com a sua salvação, com a sua edificação, o seu crescimento. Aí você pode pensar, pastor, então é isso, vou fazer isso agora, as pessoas vão ver o quanto eu as amo. Não se iluda. Não se iluda. A maior parte das pessoas não querem esse tipo de agrado. A maior parte das pessoas querem que você lhes dê a eles um meio de ter um bom emprego, um carro novo, uma boa casa, algum conforto a mais, algum tipo de mordomia. A maior parte das pessoas não vão ficar nada satisfeitas com a tua forma de agradá-los.
nem com nossos esforços realmente bíblicos e verdadeiros de levar a eles a verdadeira vida. A maioria das pessoas não quer esse tipo de agrado. Então, como vemos no exemplo de Jesus, agradar as pessoas ou agradar o próximo, promovendo o bem que vem de Deus em suas vidas, não é fácil, muito menos, imediatamente pelo menos, gratificante. Primeiro momento é rejeição, sim. A primeira coisa que eu vi, não vai você com esse papo de crente para o meu lado de novo. Não é mais ou menos assim? Mas eu creio que o apóstolo Paulo tinha em mente esse Salmo 69, 9, quando ele nos traz o verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Você ir na direção de uma pessoa com o melhor que você tem para dar, abrindo mão, talvez, de privilégios seus, de liberdades suas, de direitos seus, e você dando para ela o maior tesouro que ela pode poder e querer ter, e ela te rejeita, te despreza, isso requer de quem está indo na direção dessa pessoa convicções espirituais muito grandes, principalmente no que diz respeito à esperança que vem do Senhor. Essa esperança, de acordo com o verso 4, ela é resultado de duas coisas. Primeiro, perseverança. E depois, bom ânimo, que tem como origem as Escrituras. Irmãos, são duas coisas que são vitais para que eu tenha esperança bíblica. Perseverança nas convicções que Deus me deu mediante a obra do seu Espírito, me convencendo do meu pecado, e da segurança de que esse perdão de pecados me garante vida eterna, perdão de pecados, obviamente, no sentido de presente, agora, que tem impactos na eternidade, porque me garantem a vida eterna, mas um perdão de pecados agora para que eu possa ser influente na vida de pessoas que ainda estão mortas em pecados e delitos, perseverar nessas convicções, e bom ânimo que vem das Escrituras. Irmãos, se tem uma expressão bíblica que me constrange, é a expressão bom ânimo. Porque não é bom ânimo porque as coisas estão dando certo. É bom ânimo porque vem das Escrituras, porque a palavra de Deus diz, ainda que você morra, você? Então é daí que vem o meu bom ânimo. É a esperança contra a esperança. Está tudo dando errado, eu continuo crendo que o meu Deus não passa. Que tudo passa, mas o meu Deus não passa. Que tudo pode estar caindo, mas o meu Deus nunca cai. Tudo pode estar difícil, enrolado, envolto em ambiente de circunstâncias de mentira, de engodo, mas o meu Deus é verdadeiro e não mente. Bom ânimo procedente das Escrituras nos ajuda no meio das lutas, das dores, até mesmo das derrotas que muitas vezes a vida nos impõe, a continuar crendo que Deus é bom, muito bom. Ele continua sendo Deus e continua sendo bom. Bom ânimo é uma das coisas que mais me constrange nas Escrituras. Quando o Senhor Jesus diz, olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que legal, né? Que poesia, tão filosófico isso. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo porque ele morreu da pior forma possível para aquela época. Não há nenhuma outra forma pior de morrer naqueles dias do que crucificado. É a pena para o pior criminoso. É a pior pena. Tenha um bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu morrendo da pior forma possível por mim e por você. É esse tipo de bom ânimo que as Escrituras nos convidam a ter. E essa é a única maneira bíblica de termos esperança. Porque ter esperança quando está tudo dando certo é mole, eu não preciso de fé para isso. Mas ter esperança quando as coisas não estão indo bem, isso muda definitivamente. Ou, na verdade, isso é o resultado definitivo do nosso relacionamento com Deus e de um caminhar seguro, perseverante e cheio de bom ânimo vindo das Escrituras. É por isso que as pessoas, quando se deparam com um crente com bom ânimo,
e com lutas como todos os outros, porque nenhum crente está invulnerável, nenhum crente está impedido de sofrer, de ter problemas, de passar por grandes aflições na vida. Aí um crente piedoso que persevera e tem bom ânimo e por isso tem esperança, no ambiente de pessoas, até mesmo de crentes, sem essas virtudes espirituais e de não crentes, olha para você e diz assim: o que eu faço para poder, no meio dessas tuas lutas tão grandes, ser como você? Não. Cristo morreu por mim. Esta é a diferença. O meu bom ânimo vem da cruz. Não vem porque eu sou legal, nem especial, nem super-homem, nada disso. O meu bom ânimo vem daquele que me salvou lá na cruz. Irmãos, que desafio. Mas só assim teremos esperança. Mas as Escrituras também nos ensinam a fidelidade a Deus e a certeza das suas promessas. Então, a perseverança e o ânimo. O texto nos diz, no verso 5, que não são produzidos pelo homem. Vem de Deus. O Deus que concede perseverança e ânimo, olha só. Então, para que eu receba isso da parte de Deus, sem dúvida alguma, eu tenho que estar em Cristo. Porque isso não vem de supermercado. Eu não compro perseverança e ânimo para ter esperança num local que apenas está dizendo que lá agora vai ter uma oração forte, vai ter um fogo estranho lá, vai ter alguma coisa que você vai ganhar. Não, esperança, bom ânimo, ou melhor, perseverança e bom ânimo que gera esperança, vem sempre, unicamente, do Senhor. Da mesma forma, a unidade. Unidade não é algo que a gente produz porque somos legais, porque gostamos de fazer nossos ajuntamentos para comer uma carninha. Os crentes daqui em particular não podem ajuntar porque come. Ajuntou, come. Né? Isso é muito legal. Mas não é isso que gera unidade. A unidade bíblica é gerada por Cristo Jesus na cruz, porque a única coisa que nos une verdadeiramente é Jesus. Todas as outras coisas têm poder para nos manter ligados por algum tempo, mas logo as diferenças surgirão. Mas tem algo que é essencial e fecha. É o que Cristo fez por nós na cruz, o seu sangue sendo derramado por mim, o seu corpo sendo sacrificado por mim. Aí nós fechamos e é aí que nós estamos unidos, em Cristo Jesus. Conforme a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 4, verso 3. E o objetivo dessa unidade é que os salvos por Jesus, eles glorifiquem a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, unidade gerada por Cristo, ela não termina no futebol ou quando acaba a comida. A unidade gerada em Cristo, ela sempre vai nos levar juntos para adorar ao nosso Deus, honrar o nosso Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer outro tipo de sugestão de unidade é ajuntamento de pessoas legais, que já um briga com o outro e dá aquele pau que nós sabemos. Mas a verdadeira unidade que nos mantém juntos aqui, até o dia de termos nosso encontro com Cristo, é aquela que promove a glória do Senhor. Sempre será assim. Amém? Por isso que os conflitos por convicções não essenciais ou pessoais têm que ser deixados de lado, irmãos. No lugar disso, entra louvor verdadeiro, adoração verdadeira que é devida a Deus. A gente perde tempo demais com banalidades, com aquilo que não é essencial. Ou tentando impor as minhas convicções ao outro que eu julgo que naquilo que não é essencial tem que fazer igual a mim, ou simplesmente pelo desprezo. Eu creio que esse problema estava havendo na igreja de Roma. E o apóstolo Paulo diz, olha, não é assim. Eu não vou terminar esta carta com vocês, gentios judeus, achando que tem que estar unidos em outra coisa que não seja Jesus Cristo. No verso 7, o apóstolo Paulo ele retoma essa discussão sobre o irmão mais fraco e o mais forte, mas apenas para enfatizar mais uma vez o nosso modelo, a nossa referência, que é Jesus Cristo. Vamos ler o verso 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma maneira que Cristo os aceitou,
a fim de que vocês, o quê? Glorifiquem a Deus. Irmãos, a nossa motivação e capacitação que vem de Deus para acolher aquele mais imaturo na fé, aquele que tem um certo problema com as liberdades espirituais ou que a gente tem direitos biblicamente de usufruir, ou não, isso vem de Cristo. No versículo 8 temos mais um exemplo dados a partir de Cristo Jesus. Vamos ler. Pois eu lhes digo, acompanhe na sua Bíblia, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Aqui tem um contexto bem específico para aquele momento, mas dentro dessa ideia de que eu não vou agradar a mim mesmo, mas vou procurar ir na direção do outro, Cristo fez isso. Cristo se tornou servo dos judeus. Foi para servi-los, para confirmar as promessas que Deus havia feito aos patriarcas. Jesus também foi um servo dos gentios, para o nosso próprio bem hoje, né? E, obviamente, também para a glória de Deus, devido à enorme misericórdia, porque isso provou para os gentios de que, de forma alguma, eles eram um plano B. De forma alguma, Jesus foi para os gentios porque os judeus simplesmente rejeitaram. Irmãos, entenda uma coisa, Deus não tem plano B. Deus não fica com tentativa e erro. Os gentios não foram alcançados pela graça de Deus simplesmente porque os judeus rejeitaram. E a prova está aqui nesse verso 8 e na primeira parte do verso 9. Jesus veio também aos gentios a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Então Jesus serviu aos judeus e Deus também serviu com a sua vida indo à cruz e morrendo também pelos gentios, porque definitivamente todos os eleitos no Senhor estão debaixo de um plano soberano e salvador, sempre. Gentios e judeus faziam parte do plano A de Deus, e não em nenhum plano B, porque Deus não tem plano B. Tudo isso está de acordo, então, com os soberanos decretos e propósitos de Deus, determinados na eternidade passada, repetidos e revelados nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Isso é tão confortador, irmãos. Deus revela a sua vontade para nós, seu amor salvador e a sua justiça, que acolhe o pecador arrependido, mas que traz juízo àquele que o rejeita. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui na segunda metade do verso 9 até o verso 12, ele usa 4 textos do Antigo Testamento para mostrar tanto para gentios e judeus como eles estavam totalmente inclusos e como a palavra de Deus aponta para eles o tempo todo. Bíblia que eles tinham também, ou acesso a essas escrituras, como eles tinham o Antigo Testamento, né? Temos 2 versículos aqui que falam da lei, dos profetas, e temos 2 salmos sendo citados para provar que o plano de Deus, a partir da sua própria palavra, sempre esteve a acesso deles. Vamos reler. Segunda parte do verso 9 até o verso 12. Vamos ler juntos? Vamos lá. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantarei de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também disse, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Irmãos, esses versos aqui, Paulo cita do Antigo Testamento, eles são uma descrição do céu. São realidades celestiais que gentios, judeus, nós, mais fracos ou mais fortes, mais maduros ou menos maduros, se salvos por Jesus Cristo, desfrutaremos essas verdades espirituais no céu, com o Senhor. E se o céu é um lugar que Deus preparou para estarmos na eternidade, adorando e servindo, irmãos, eu e você não podemos deixar de acolher aquele crente mais imaturo,
Aquele salvo por Jesus que não amadureceu ainda, que tem problemas com liberdades cristãs, algumas acham que coisas podem, outras não podem, porque ele não tem ainda, não buscou diligentemente, talvez não tenha sido ensinado. E você vai poder pacientemente acolhê-lo, abrindo mão, talvez, dos seus privilégios para poder ir na direção desse mais fraco, sem desprezá-lo, sem condená-lo ou causar tropeço à vida dele. Então nós devemos, sem dúvida alguma, acolher. Essa palavra aceitar, ela tem essa conotação e esse tom dessa palavra acolher, ela mexe muito comigo. Que acolher não implica em concordar com tudo. A palavra aceitar, ela tem uma implicação mais forte. Ela parece que ela nos leva à ideia de que não pode vir como está. Não, se é antibíblico, se é essencial e está pisando na bola, eu vou mostrar o que a Bíblia diz para ele. Mas o acolher é a ideia de trás para junto, não afasta. Para que você possa cuidar, para que você possa investir. Para que você possa investir no bem que vem de Deus. Essa pessoa provavelmente, ou talvez ela está até no ambiente evangélico, mas nunca teve encontro com Jesus Cristo. Ou já tenha tido encontro com Jesus Cristo, mas é tão imatura na fé que não tem resistência para lidar com uma dificuldade que a vida impõe. São tantas que a vida nos impõe, né, irmãos? Mas se eu simplesmente já vou banir essa pessoa porque ela faz diferente de mim, porque eu estou numa posição que Deus nunca me colocou, de superstar porque eu sou salvo, não, eu sou um miserável pecador que foi alcançado pela graça. Eu fui um que estava morto em pecados e delitos e Deus me deu vida por causa dele mesmo. Então, se eu tenho mais do Senhor hoje, porque eu tenho buscado conhecê-lo pela sua palavra, mais misericórdia, mais compaixão, mais do Senhor, eu preciso dar para aquele que ainda está capengando, mas teve um encontro com Cristo, com o meu Salvador, que é o dele também. O apelo de Paulo aqui está no verso 13. Paulo fecha esse bloco apelando a esses dois grupos que aprendam a lidar com aquilo que é essencial, sem se matar mutuamente com aquilo que não é essencial. E Paulo termina esse bloco dizendo, vamos ler juntos, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, o projeto de Paulo com todo esse ensino para uma convivência que promove a glória de Deus no nosso dia a dia, é para que tanto um grupo quanto o outro sejam edificados, a fim de que todos nós possamos, a partir dessa unidade gerada pela cruz, louvar a Deus juntos, de acordo com o seu propósito para a sua glória. Esse apelo de Paulo, essa oração final de Paulo é algo extraordinário. Que o Deus da esperança, aquela que nós recebemos do Senhor quando perseveramos e temos bom ânimo proveniente das Escrituras, que Ele nos encha de toda alegria e paz por causa do carro novo que eu ganhei ou comprei. É isso que está aqui no texto? Por sua confiança. Para quê? Para que nós possamos transbordar de esperança. Irmãos, que carência que há de esperança bíblica. No próprio meio evangélico, que falar do mundo. Não esperança em coisas que perecem, mas esperança naquilo que é eterno. A igreja evangélica, de forma geral, infelizmente, tem perdido o seu foco, porque deixou de pregar sobre a verdadeira esperança para pregar ou para anunciar qual o show que vai ter na sua igreja, qual o bispo que vai lá e quantas pessoas foram lá no evento X ou Y. Quem andou pelas paredes, quem subiu no monte, quem
Acendeu luz, pagou luz, gritou mais alto, gritou mais baixo, falou isso ou aquilo. Infelizmente, não há esperança para isso. Na verdade, a esperança desses momentos acaba quando acaba a reunião. A esperança que vem de Deus e que transborda, ela é totalmente diferente. Ela é resultado de uma perseverança consciente e de bom ânimo, que tem como origem as Escrituras, tudo isso na total dependência do poder do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, para que possamos transbordar de esperança por meio da fé, nós dependemos da perseverança e do bom ânimo que vem de Deus. Então, se há algo para nós pedirmos agora ao Senhor, é isso. Senhor, eu quero essa esperança para olhar para aquele irmãozinho, para aquela pessoa da minha convivência, para aquele irmão na fé mais fraquinho, e olhar para eles com tanta misericórdia que eu vou na direção deles para promover o bem que vem do Senhor na vida deles. Ainda que me rejeitem, a minha esperança é no Senhor, não é neles. A minha esperança é na obra salvadora que vem do Senhor. E que eles vejam na minha vida que eu tenho essa esperança e esse bom ânimo que vem da Tua palavra. Isso gere um impacto poderoso que só pode vir mediante a obra do Teu Espírito. Que isso nos encoraje, irmãos, aí na direção daquelas pessoas que a gente ama e que sabemos que estão ainda perdidas, divididas, iludidas, com mesmices, com igrejices, cheios de manias igrejeiras, mas sem nenhuma convicção espiritual, porque são carentes das Escrituras. Que Deus enche o nosso coração de misericórdia para ir na direção dessas pessoas com o bem que vem de Deus. Como o Senhor Jesus fez, abrindo mão da sua própria glória em nosso favor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos liga de forma muito... Tua palavra que nos comissiona, ó Pai, uma postura de socorristas, uma postura de misericórdia, de compaixão, de fragilidade, diante desse amor inexplicável que nos alcançou, nos levando a contemplar, ó Deus, ou lembrar de pessoas que estão ao nosso redor, sendo esmagadas, ó Deus, por todos esses costumes igrejeiros que estão atrofiando a vida espiritual das pessoas, prendendo a conceitos, a dogmas, a ritualismos inúteis. Que amemos essas pessoas e possamos, ó Deus, promover o bem que vem do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por podermos olhar para o céu, ó Deus, e lembrar que, mesmo queridos que estão com práticas diferentes, mas se foram salvos por Jesus Cristo, nós estaremos juntos na eternidade. Por outro lado, ó Deus, quantos privilégios espirituais essas pessoas estão perdendo porque não estão presas ao essencial. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos a sermos promotores de boas novas, cheios de misericórdia em nosso coração, postura ajudadora. Muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, por cada um aqui nesta noite, desde a nossa escola bíblica dominical, na nossa assembleia. Obrigado porque tudo correu debaixo da Tua graça. Tenho absoluta convicção da Tua soberania sobre todos os eventos que estamos envolvidos. E nisso eu descanso meu coração, porque o Senhor é o nosso bom pastor. É o Senhor que nos guia e nos dirige. Te agradeço muito por tudo isso. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana em tudo guardada, protegida, dirigida pelo Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.